Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de álgebra linear do período 2020.1 remoto. Hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso tópico de subespaços vetoriais, certo? E hoje na parte 2 falaremos sobre combinação linear e subespaço gerado, tá? Bem, então vamos lá, né? Combinação linear. O que seria uma combinação linear? Primeiro vamos ver aqui esse exemplo. Considere V igual a R3, né, o conjunto formado pelas ternas de números reais. E considere os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. Considere também o vetor 2, 3 e 5. A gente vai ter o seguinte, que U igual a 2, 3, 5 pode ser escrito como 2 vezes V1 mais 3 vezes V2 mais 2 vezes V3, certo? Dessa forma aqui. Então, o vetor U, ele está sendo escrito como soma, certo? De uma combinação dos vetores V1, V2 e V3, certo? Isso aqui é o que a gente chama de combinação linear. Bem, você já vê um espaço vetorial, V1, V2 até Vn, vetores de V, e A1, A2 até An, faltou os pontinhos aqui, números reais. Dizemos que o vetor V é combinação linear dos vetores V1 até Vn, se a gente puder escrever V como uma combinação linear desses vetores, certo? Então, essa representação aqui que representa a combinação linear de V, certo? No caso aqui, V está sendo escrito como combinação linear dos vetores V1 até Vn, certo? Os escalares A1, A2 até An são chamados de coeficientes da combinação linear. E um vetor V, no espaço vetorial, ele é escrito de forma única como combinação linear de V1, V2 até Vn. Ou seja, se V está sendo escrito como essa combinação linear, só existe uma maneira de escrever V dessa forma, tá certo? Essa maneira é única. Bem, vamos ver agora alguns exemplos, né? Considere V igual a R3, os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, tá? Verificar se todo vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Bem, considere U, né? O 1, o 2, o 3, um vetor do R3, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Eu quero escrever esse vetor aqui, tá? Como uma combinação linear dos vetores E1, E2 e E3. Então, eu escrevo o meu vetor U dessa forma aqui. E como é que eu vou saber se o meu vetor U, né, pode ser escrito ou não como combinação linear? Eu tenho que determinar essas constantes. Eu tenho que saber quem é A1, A2 e A3. Determinadas essas constantes, então eu saberei se esse vetor pode ser ou não escrito como combinação linear desses, tá? Bem, a gente vai ter o seguinte. A1 é 1 mais A2 é 2 mais A3 é 3, vai ser A1, 1, 0, 0 mais A2, 0, 1, 0 mais A3, 0, 0, 1. Isso aqui vai ficar A1, A2, A3, né, ó? A1 vezes 1 vai ficar A1, 0, 0 mais 0, A2, 0 mais 0, 0, A3. Quando somar os 3, a gente vai obter esse vetor aqui. Então, igualando, né, o meu vetor U e a combinação linear, a gente vai ter o seguinte. A1 vai ser igual a 1,
A2 vai ser igual ao 2 e A3 vai ser igual a o 3, certo? Onde o 1, o 2 e o 3 são números reais. Então, qualquer que seja o meu vetor U no R3, dessa forma aqui, eu sempre posso escrever ele como uma combinação linear desses vetores E1, E2 e E3, tá? Bem, vamos ver agora esse segundo exemplo. Considere o espaço vetorial P2 dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Eu quero verificar, tá? Que esse polinômio aqui, ó, de grau 2, ele pode ser escrito como combinação linear dos polinômios P1 de x, que é esse polinômio aqui, e P2 de x, que é esse outro polinômio. Bem, então vamos verificar, né? Se eu quero que Q de x seja escrito como combinação desses dois, então eu vou escrever aqui dessa forma, tá? Tá aqui o meu polinômio Q de x, né? Aí A1 vezes P1 mais A2 vezes P2. Então, eu tenho que determinar as constantes A1 e A2 para poder escrever Q como combinação linear de P1 e P2, certo? Bem, fazendo aqui as multiplicações, né? A gente vai ter, eu agrupei os termos semelhantes, certo? Aqui eu tenho, ó, com expoente 2, né? O x quadrado, eu vou ter 5A1 menos 2A2. Com expoente 1, aqui, multiplicando o x, eu vou ter menos 3A1 mais 5A2. E o termo constante, né, vai ficar 2A1 menos 8A2, certo? Daqui eu vou ter, da igualdade de polinômios, né, teremos 5A1 menos 2A2 tem que ser 7, menos 3A1 mais 5A2 igual a 11, 2A1 menos 8A2 igual a menos 26, certo? De onde é que eu tirei isso? Daqui, ó. Esse polinômio tem que ser igual a esse. Então, o coeficiente do x quadrado tem que ser igual ao coeficiente do x quadrado aqui. O coeficiente do x tem que ser igual ao coeficiente do x aqui. E a constante tem que ser igual a essa constante, tá? Aí nós conseguimos montar esse sistema linear, tá? Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu multiplicar essa primeira linha aqui por 3 e a segunda por 5, a gente vai obter esse sistema equivalente, tá? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a primeira linha com a segunda, certo? E eu vou obter como resultado dessa soma aqui, eu vou obter isso aqui. 19A2 igual a 76, de onde eu tenho que A2 igual a 4, tá? Eu somei aqui a linha 1 com a linha 2. Aí eu obtive esse resultado aqui. Então, determinei que A2 é igual a 4. Agora, substituindo A2 na terceira linha, a gente vai ter isso aqui, ó. 2A1 menos A2 é 4. 8 vezes 4 é 32. Isso tem que ser igual a menos 26, de onde a gente tira aqui A1 é igual a 3. Logo, a gente tem que 7x² mais 11x menos 26 é igual a 3 vezes P1 mais 4 vezes P2 de x. Ou seja, Q de x pode ser escrito como combinação linear de P1 e P2, certo? Bem, continuando, vamos lá, mais um exemplo. Seja V o espaço vetorial formado pelas matrizes quadradas de ordem 2, tá certo? Verificar que essa matriz A pode ser escrita como combinação linear dessas matrizes E1, E2 e E3, certo? Bem, então vamos lá, né? A gente deve ter isso aqui, A, né? Tem que ser escrita como combinação linear de E1, E2 e E3.
Então, para isso, eu tenho que determinar a 1, a 2 e a 3, certo? Fazendo aqui as multiplicações, a gente vai ter a matriz A vai ser igual a 1 vezes E1 mais a 2 vezes E2 mais a 3 vezes E3, certo? Fazendo aqui as multiplicações e somando, a gente vai obter essa matriz aqui. Então, a matriz A é igual a essa matriz aqui. O que a gente vai usar agora? A gente vai usar a igualdade de matrizes. Olha, 2A1 mais A2 mais A3 tem que ser 5. 3A1 mais A2 tem que ser 7, menos A2 tem que ser 2, e 2A2 mais A3 tem que ser menos 1, certo? Aí a gente obteve esse sistema linear. Mas olha só que legal, a gente já tem aqui o valor de A2. A2 é igual a menos 2, né? Agora, se a gente pegar esse A2 e substituir aqui na segunda equação, a gente consegue encontrar o A1. E a gente obtém que A1 é igual a 3. Agora, eu já tenho que A2 é menos 2 e que A1 é 3. Substituindo na primeira equação lá do sistema, né? A gente fica aqui, A3 é igual a 1. E por último agora, substituindo A2 é 3 na quarta equação, a gente vai conferir, né? Ver se as contas estão corretas. Vê. Deixa eu voltar aqui. Eu encontrei a 1, a 2 e a 3. Agora eu vou substituir aqui nessa quarta equação para substituir, para conferir os valores, tá certo? Então, eu tenho que 2A2 mais A3 é igual a menos 1. Então, A2 vale menos 2, né? E A3 vale 1. Então, a gente vai ter que 2 vezes menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Isso é verdade? Não, né? Aqui vai dar menos 3 e aqui vai dar menos 1. Ou seja, com esses valores de A1, A2 e A3, né? Não satisfazem a última equação do meu sistema linear. Gente, esse sistema é impossível. Não existe solução. Portanto, A não é combinação linear de E1, E2 e E3. Por quê? Porque eu não consigo determinar as constantes A1, A2 e A3, certo? Bem, vamos agora falar sobre subespaço gerado. Nós estamos falando que dado um conjunto de vetores, né? Eu posso pegar um vetor do espaço vetorial e escrever como combinação linear deles. Bem, vamos fazer o seguinte, considere V um espaço vetorial, considere X meu conjunto de vetores, um subconjunto de V. Ou seja, esse X aqui está contido em V. O subespaço gerado por X, SX, é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores V1 até Vn, certo? Então, dado um conjunto de vetores X, tá? Contido em um espaço vetorial, o espaço gerado por X é o conjunto de todas as combinações lineares formadas com esses vetores. Bem, observação. O subespaço gerado é o menor subespaço que contém X. Isso quer dizer o quê? Que para qualquer outro subespaço W contido em V, que contenha o conjunto X, W tem que conter o subconjunto, o subespaço gerado por X. Por quê? Porque o subespaço gerado é o menor que contém X. Então, se W contém X, W tem que conter também S de X. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se X é um subespaço de V, tá? Então, o subespaço gerado por X é o próprio X, certo? Por quê? Porque X já é subespaço, né? Por hipótese. E SX é o menor subespaço que contém X. Então, SX tem que ser igual a X, certo? Bem,
se V for o subespaço gerado por X, então a gente diz que X é um conjunto de geradores de V, tá certo? Vamos ver aqui, exemplo, né? Considere o espaço vetorial V igual a Rn, e considere os vetores E1, E2, E3 até En, tá certo? A gente vai ter o seguinte, que para qualquer vetor W de V, né, qualquer vetor W do Rn, a gente vai ter V igual a A1, V1 mais A2, V2 mais a N, Vn, certo? Isso quer dizer que o x, né, que é o conjunto dos meus vetores em 1 até n, ele gera todo o espaço Rn. Gente, isso aqui é fácil de verificar, tá bem? Se você tem um vetor do Rn, ele tem n entradas, né? Aí cada um desses vetores aqui é responsável por uma dessas entradas. Então, quando você faz essa combinação linear aqui, você obtém o vetor V. Ou seja, o Rn inteiro é gerado por esses vetores E1 até N, tá certo? Então, o espaço gerado por esses vetores é o Rn. Esses vetores E1 até N são chamados vetores canônicos do Rn. Lembra do R3, que a gente tinha o vetor 100, 010 e 001, que era o IJK? Pronto, eles são os vetores canônicos do R3. Verifique se o conjunto X gera o espaço R2. Bem, a gente vai procurar, né, quais são as combinações lineares desses vetores aqui. E a gente vai ver se essas combinações lineares dão o R2. Para o conjunto X gerar o R2, né, qualquer vetor V do R2 tem que ser escrito como combinação linear dos elementos de X. A gente vai ter, ó, dado um vetor do R2, XY, né? Então, ele tem que ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1, 1 e 0, 1. Eu tenho que determinar quem é esse A1 e quem é esse A2. Fazendo aqui a multiplicação, né, a gente obtém esse resultado. Somando aqui esses vetores, a gente vai ter A1 e A1 mais A2. Agora, a gente vai usar a igualdade de vetores, né? Então, eu tenho que ter A1 igual a X e A1 mais A2 igual a Y. Mas, se A1 é igual a X, quem é A2? X mais A2 igual a Y, A2 vai ser Y menos X. Ou seja, dado um vetor x, y do R2, né, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores 1, 1 e 0, 1, onde A1 vai ser x e A2 vai ser y menos x, certo? Olha, considera, por exemplo, o vetor 2 menos 3 do R2, tá? Se eu quiser escrever ele com combinação linear desses vetores, então a gente vai ter isso aqui, ó. 2 menos 3 é igual a 2, 1, mais, ó, y menos x, menos 3 menos 1, 0, 1, certo? Aqui fica x e aqui fica y menos x. Pode fazer a continha aqui que vocês vão ver que vai dar exatamente esse vetor, certo? Sim, então daqui, como a gente conseguiu determinar quem seria a 1 e a 2, a gente tem que x gera o R2, tá? Bem, então foi isso, tá? Era isso que a gente tinha para falar nessa aula, né? Só para lembrar para vocês que essa definição de combinação linear é muito importante para a continuidade do nosso curso, né? Para a continuidade dos conteúdos, tá certo? Então entendam bem essas definições, estudem com atenção os exemplos, tá certo? Para assimilar bem o conteúdo. Aqui estão as referências bibliográficas dos livros que foram utilizados nessa videoaula. E aqui tem uma sugestão de leitura para vocês.
Para vocês verem mais exemplos de combinações lineares e espaços gerados, vocês podem consultar o livro da Franco, nas páginas 144 a 147, ou o livro da Fernandes, nas páginas 93 até a 96. Tá certo, gente? Então é isso. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.